Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó ao Senhor de verdade? Porventura não cercastes de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra da sua mão abençoastes, o gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfemará contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então isso aí é o início da história desse homem chamado Jó. Queridos, antes de começar o estudo, eu gostaria de dizer o seguinte: nós somos seres, no mundo não existe só matéria, nós somos seres espirituais. A palavra de Deus diz, no livro de João, que Deus é Espírito. Deus é Espírito, João 4:25. E nós somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais também. E no mundo espiritual existe o reino da luz e existe o reino das trevas. Quer queira, quer não. É uma disputa muito grande, nós já estudamos sobre isso, como começou isso, aquela rebelião nas regiões celestiais. Então ele foi expulso do jardim, o inimigo das nossas almas. E o texto que nós lemos do livro de Jó, a Bíblia nos diz que o Senhor perguntou para Jó: de onde tu vens? De onde você vem? Aí ele disse que ele vinha de rodear a terra. O diabo não tem onde morar. Esse espírito maligno, ele não tem nem a chave da sua casa. Quando ele foi expulso lá dos céus, agora ele perdeu esse direito de morar. E ele fica rodeando, passeando. E ele fica procurando um corpo, ele quer achar uma pessoa para poder entrar. Então o Senhor nos dá essa lição no livro de Jó. É interessante o livro de Jó, que é um dos livros mais misteriosos. Por exemplo, ninguém sabe, nenhum teólogo de bom senso falou quando foi escrito o livro de Jó. Provavelmente foi uma das primeiras literaturas. O que Deus quer mostrar aqui, que até o justo ele pode sofrer. Esse é o dilema, nós vermos um justo, uma pessoa perfeita. A Bíblia chega a dizer que ninguém era igual Jó. Justo, temente a Deus, desviava-se do mal. Então
Então o sofrimento pode acontecer, como eu disse agora há pouco, na abertura, com uma pessoa justa, uma pessoa de Deus. Só que, para que isso aconteça, Deus precisa permitir. Tem pelo menos 2 casos evidentes, mas tem mais casos. O Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Você percebe que lá no Novo Testamento, nós já falamos sobre isso, que o inimigo, o diabo, pediu para se andar com Pedro. Você percebe que para mexer com o justo, ele tem que ter autorização? Então não vai tocando no justo assim. Sobre a nossa casa não vale encantamento. Então nós precisamos ver bem isso aqui. Então ele disse no versículo 7, de onde vem Satanás? Ele disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então ele só passeia, ele gosta de passear, viu? Ele anda passeando, a Bíblia diz que ele anda passeando na terra. E aí o Senhor, ele quis, porque o diabo acusava Jó. Ele perguntava o seguinte, Senhor, Jó te adora porque o Senhor dá tudo o que ele quer. O Senhor faz tudo por ele. Olha aí, ele é rico, olha os filhos belos, ele tem tudo. Aí é fácil te adorar. Faz o seguinte, Senhor, eu quero ver se realmente ele te adora de verdade. Tira tudo que ele tem. Eu quero ver se ele não vai virar as costas para o Senhor. Olha que teste. Olha, Deus apostou tudo em Jó. Ele sabia que era um servo fiel. Ele disse, não, eu confio no Jó. Ele não vai me negar. Olha que interessante. Será que se nós passássemos por um teste desse, nós seríamos aprovados? Porque Deus confiou em Jó. Disse, pode fazer, que ele não vai me negar. Deus tinha a convicção, Deus conhecia o coração do justo Jó. Então, meus queridos, e o papel dele, nós vemos aí como que ele agiu. Ele despojou, Jó foi despojado de tudo que ele tinha, dos seus filhos, da riqueza. Ele foi despojado de tudo, só restou o sofrimento. E Jó foi resiliente, ele sofreu calado e ele persistiu, ele acreditou, ele disse, ainda que o Senhor me mate, eu continuo crendo nele. Que alguma coisa que eu não estou entendendo está acontecendo, mas eu confio nele. E você percebe que o inimigo veio. O que ele veio fazer? É bem aquilo que o Senhor diz em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo é como ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Então primeiro ele tirou aquilo que dava alegria para o Jó, que era a família. Ele tinha tanto cuidado com aquela família, ele fazia os holocaustos, ele orava, ele dizia no seu coração, vai que meus filhos pecaram, deixa eu orar, deixa eu fazer a minha parte. Mas mesmo assim, o inimigo tentou contra Jó e foi roubar o que ele tinha com permissão de Deus. Se Deus não permitir, o inimigo não rouba. Depois de roubar, a riqueza de Jó foi perdendo. É um espírito de miséria. A gente sabe que existe um espírito de miséria. É o espírito de Maria Mulambo, essas pombagiras. Eles vêm como imundícia, com sujeira, eles vêm com miséria. Então a primeira coisa, eles roubaram os filhos que tinham alegria, a parte espiritual, a parte da alma, a alegria da alma. Ele tirou também a alegria dos bens. Os bens, quando nós temos, lógico que nós nos alegramos. Ele roubou tudo. É papel do inimigo roubar aquilo que nós temos. Porque se você fizer um paralelo aí no nosso Deus, o nosso Deus é um Pai bondoso, é um Pai que quer te ver bem, é um Pai que diz, se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. O nosso Deus quer te ver bem. Olha para a parábola do filho pródigo. Quando o filho voltou, aceitando ser até o jornaleiro, o que o pai disse? O que o pai fez? Ele recebeu com alegria, ele trocou as vestes, deu vestes reais, colocou um anel no dedo, deu autoridade, ele deu o melhor para aquele filho.
O nosso Deus é bom, o nosso Deus é perdoador, o nosso Deus nos eleva, o nosso Deus quer nos ver bem, quer o melhor, quer fazer uma festa conosco. Fazer uma festa conosco. Agora o diabo quer te ver peregrinando, quer te ver sem nada, sofrendo, que seus filhos não dê certo, que os teus filhos não progridam, que os teus filhos sejam amaldiçoados. Eles querem isso, mas o nosso Deus, ele veio. As cartas que nós lemos, Pedro fala sobre isso, Paulo, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Ele vai desmanchar as obras do diabo. Pedro fala isso num discurso, quando ele está falando na casa de Cornélio, em Atos 10:38. Ele diz que Jesus veio fazer o bem e andou desfazendo as obras do diabo, porque o diabo, ele tem a sua obra. Tem pessoas que não querem acreditar nisso, mas é uma triste realidade. Então isso existe. De onde vens? Eu venho de rodear a terra. Queridos, hoje em dia tem muitas pessoas aprisionadas. Mas aprisionadas por quê? No caso do texto que nós lemos, o justo Jó, ele estava passando por um teste. E nós percebemos que é possível nós passarmos por esse teste, sim. Nós podemos passar por essas situações difíceis, sim, mas se Deus permitir. Só que tem muitas pessoas sofrendo hoje, não é porque Deus permitiu, é porque a pessoa não tem contato com Deus. Ela nunca teve contato com Deus, ou ela tem, mas ela peca. Você sabe hoje o que libera o diabo para agir numa vida de uma pessoa? Eu preciso falar isso, você precisa saber disso. O que libera? O que libera? Porque no caso de Jó, Deus permitiu. No caso do apóstolo Pedro, Deus diz, orei por você. Também não falou que não permitiu, porque era algo específico. Mas para as pessoas normais, o que dá legalidade para o inimigo agir? Em primeiro lugar, o pecado. O pecado. O pecado abre um portal muito grande para o inimigo agir. São frutos da carne. É como aquela serpente, quando o Senhor amaldiçoou, ele disse, você comerá do pó dessa terra. Se alimentará do pó dessa terra. Nós somos pó da terra. Nós somos feitos do barro. O inimigo se alimenta dos nossos pecados. O diabo, ele não é tão poderoso. Ele não é. Mas ele se torna poderoso de acordo com o alimento que você dá a ele. Se você, cada dia que a pessoa peca, está jogando uma picanha, está jogando uma carne, um alimento que o animal quer. Quanto mais alimento você der para ele, mais forte ele fica. Se você santificar a tua vida, não ser perfeito, mas sempre pedir perdão dos pecados, dizer, Deus, me perdoa, Senhor, eu quero acertar. E Deus, ele não nos julga pelo que nós fazemos, mas pela atitude. Qual foi a sua atitude? Qual a sua motivação? A motivação do nosso coração, nós seremos julgados por ela. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não darmos lugar para o inimigo. Ele anda rodeando a terra procurando quem possa tragar. Você lembra aqueles espíritos que saíram do Gadareno? Um caso bastante conhecido na Bíblia. Eles não tendo para onde ir, eles precisavam de um corpo e eles entraram nos porcos. Então, mas ele não quer entrar em porcos. O inimigo não quer entrar em animal, ele quer entrar em uma pessoa. E eu sei também que a maioria das pessoas o inimigo não consegue entrar. Porque a pessoa tem alegria, a pessoa está bem só pelo fato de você ser uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem perspectiva de vida. O inimigo já tem dificuldade de entrar. Mas ele vai minando as forças, colocando depressão. Ele vai colocando uma falta de desejo para com a vida, desejo de viver. Ele já vai tentando colocar na mente suicídio. E ele vai querendo entrar, vai minando as forças, ele vai matando aos poucos. E a pessoa fragilizada, ele entra. Então você percebe que na vida do Jó ele começou roubando aos poucos. Ele matando aqui, roubando ali, e vai. Então, se eu estiver falando hoje com alguma pessoa que está passando por dificuldades grandes mesmo, eu sei que nem tudo é espiritual, porque
Nós estamos passando por uma dificuldade não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas você sabe quando aquilo é de ordem espiritual. Primeira coisa que acontece quando a pessoa é alvejada por pensamentos malignos, ela começa a perder o desejo de viver. Ela vai dormir à noite e não dorme bem. Ela tem pesadelos. Ela tem dores constantes no corpo, dores que correm de um lado para o outro. Nervosa ao extremo. Aí percebe que o diabo ele vai roubando. Rouba o casamento, a felicidade do casamento, a felicidade com os filhos. E se deixar, ele rouba tudo. Mas existe um Deus no céu que é bem maior do que tudo isso. Então, em primeiro lugar, para nós sermos libertos, temos que fechar as brechas. Eu já falei aqui sobre a falta de perdão, a ira, a inveja, tudo isso. A pessoa revoltada, a pessoa que humilha o próximo, não perdoa o próximo, tudo isso são portais que abrem. Então nós precisamos estar firmes com o Senhor, fechando as brechas, não andando em pecado, não amando as coisas da carne, porque se inclinar para a carne fica bem difícil. É disso que o inimigo se alimenta. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Nós precisamos ter integridade, ser uma pessoa de bom caráter, honesto, idônea, equilibrada, bons princípios. Assim era Jó. Era justo, íntegro e se desviava do mal. Por que que entrou o inimigo? Porque Deus permitiu. Ele apostou porque ele sabia que Jó ia sair dessa. Torna a perguntar: você conseguiria vencer isso? Será que eu e você, nós conseguiríamos passar por isso e continuar firme? Então nós precisamos ser santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Ali o Senhor vai dizendo sobre a santidade e ele fala: sede santo, porque eu sou santo, porque o Senhor é santo. A santificação convém à nossa casa. Olha, esse inimigo, ele odeia o amor. Ele odeia quando você está em paz. Ele odeia, porque ele não gosta disso. Ele se alimenta de ódio. Ele se alimenta como o urubu, que é um animal maravilhoso da natureza. Não estou criticando o urubu, não. Mas ele se alimenta de coisas, de carniça, de coisas ruins. Então, faça uma limpeza, faça uma faxina espiritual. Isso tudo é de ordem espiritual. O salmista Davi, ele sentiu a dificuldade dele quando ele pecou. Nós falamos a semana passada sobre Saul, que depois que ele errou, as coisas começaram a ser dificultadas. E aí entrou um espírito, saiu o espírito do Senhor, entrou um espírito permitido por Deus sobre ele. Deus permitiu, veio sobre Saul. Nós falamos sobre isso a semana passada. E Davi tocava a harpa. Ao dedilhar a harpa com a unção do garoto Davi, do jovem Davi, Saul sentia-se aliviado, mas não havia um arrependimento, não havia uma transformação. Torno a falar, tem pessoas hoje que vivem só de alívio. Vai à igreja, recebe a bênção, sai aliviada. No outro domingo fala: eu preciso ir, porque eu estou mal. Sai aliviada. Deus quer te curar. Livra-se desses parasitas. Livra dessas coisas que estão sugando a sua energia. Então o primeiro passo é nós sermos santos, pessoas transformadas, pessoas sinceras. Sinceras. Deus odeia a falsidade. A falsidade, a mentira, o engano. Nós devemos ser transparentes. Nós devemos chamar o pecado de pecado. Tem gente que hoje fala: isso não é pecado não. Todo mundo faz, é normal. De forma alguma. Pecado é pecado. Nós não podemos viver em pecado. Isso não é para nós. Amém, querido? E desculpas esfarrapadas, então. Eu pequei também, né? Mas não tem mais, não tem menos. Pecado é pecado. Não tem desculpa. Eu estava solitário. Mas isso não tem desculpa. Não tenta justificar o pecado, porque o inimigo, ele não perdoa. Ele não perdoa de forma nenhuma. O verdadeiro arrependimento gera genuína libertação.
O verdadeiro arrependimento gera genuína libertação. Às vezes algumas pessoas estão assim possessas e elas querem libertação. Como? Esse negócio de uma sessão de descarrego não existe. Não existe. Primeiro a pessoa tem que confessar Jesus como Senhor, como diz em Romanos 10, do versículo 8 ao 10. Confessar Jesus, crer em Jesus, santificar a sua vida. Agora tem pessoas que querem que o inimigo desocupa a casa e ela não muda de vida. Aí não tem como acontecer. Jó recebeu tudo de novo, a restituição de tudo que ele tinha, porque ele permaneceu firme. O inimigo não conseguiu lançar sujeira sobre ele. Ele não aceitou. Nós vemos em Jó 2:10, a mulher do Jó dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Foi um ataque do inimigo ali. E ele disse: tu falas como uma louca, mulher. Nós recebemos o bem de Deus e agora o mal nós não vamos receber. Então, eu creio que o inimigo, usando a boca da mulher dele, acho que pensou: agora eu vou conseguir. A mulher falando, ele vai cair em si. Mas ele não negou ao Senhor. Ele continuou sendo santo, santo. Eu não estou falando santo, nos colocando aqui como um santo que tem até uma asinha do lado. Não, não, santidade é de outra forma. É você saber que errou, é você confessar, você se arrepender. Eu vejo muitas pessoas que hoje nós não damos nada por elas. Elas estão cambaleando, peca ali, levanta aqui, peca ali, peca ali. As pessoas criticam, mas talvez essa pessoa vai ser uma das primeiras a estar lá no céu. E o santão, que era santo, só ele querer ter esse orgulho dessa santificação, já perdeu. Então o inimigo não brinca de ser inimigo. Você vê que ele está por aí rodeando a terra. Pode encontrar uma pessoa desprevenida. É igual esse vírus que nós estamos vivendo aí. Andando de qualquer jeito por aí, você pode deparar com o vírus e aí é o problema. Então tem que usar máscara, se protege e tal. Você sabe o que nós estamos vivendo hoje. Então, meus queridos, não fica andando por aí de qualquer jeito. Não fica andando por aí, porque ele está rodeando a terra, procurando alguém. Então, cuidado, livre-se dele. Sendo uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, uma pessoa arrependida, o arrependimento genuíno, que é isso que o Senhor nos fala. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 28:13 vai dizer isso. O verdadeiro arrependimento gera a verdadeira libertação. Não dá para orar para uma pessoa que pede libertação se ela não quer se arrepender. Arrependimento no grego é metanoia, mudança radical de vida. Mudança radical de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não vai roubar mais. Então é uma mudança radical de mente. Não basta só ir na igreja, não basta só ouvir o belo sermão do pastor, não basta sentir aliviado, não basta. É uma transformação de vida, meu querido, porque o nosso Deus tem coisa boa para nós. Você vê o que ele fez com Jó no final? Ele deu tudo em dobro, em dobro. Deus quer te dar em dobro. Se você tem bastante, Deus vai dar em dobro. E se você não tem nada, você fala: Senhor, não tem nada. Ele vai te dar um pouquinho, igual um pouquinho de azeite lá da viúva. E ele vai multiplicando, multiplicando, você vai se transformar num empresário. Deus te quer te ver bem e levar para o céu. Quem disse que nós precisamos sofrer aqui para a gente ir para o céu? Quem disse isso? O Senhor só diz o seguinte: se as tuas riquezas aumentam, não coloca nela o teu coração. Só isso. Quem quer te ver pobre, mas de marré sofrendo é o diabo. Ele quer. Também, se você aceita isso, né? Não tem problema. Eu quero viver assim, pastor. Não tem problema não. Eu tenho uma raizinha de mandioca, eu quero comer isso. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que quer mais, quer viver, quer se alegrar, quer ter algumas coisas na vida e quer se aproximar mais de Deus. O importante é nós nos aproximarmos mais de Deus e vamos viver feliz com o nosso Pai do céu. A Bíblia tem tantas promessas para nós sermos abençoados. Nós não fizemos voto de pobreza. O cristão não faz voto de pobreza. O cristão não faz isso. Nós não fizemos isso. Nós não precisamos ser miseráveis para ir para o céu. Não. Ser alegres. Você vai curtir igual a fase que eu estou vivendo agora, curtindo meus netinhos, famílias abençoadas. Que gostoso viver isso. Mas isso é coisa de Deus. Um nome para zelar, um Deus para adorar.
Eu quero ver se o inimigo entra. Ele não entra. É que eu digo, na Bíblia é raro esses casos que aconteceu com Jó. De Deus permitir e o inimigo entrou. Mas Deus permitiu porque sabia que ele ia dar a volta por cima e deu mesmo. E agora com as nossas vidas? Se o inimigo está tentando e você vê que é o dedo dele. Porque você tem que detectar. Poxa, está anormal. Ó, isso que está acontecendo comigo não está certo. Você tem que parar para pensar, até biblicamente, o que está fazendo? O que está acontecendo com a tua vida? Está certo isso aí? Olha o que você está passando. Você vai dizer, estou sofrendo como Jó. Mas Jó sofreu. É outra coisa, não liga a tua situação a Jó. Estou sofrendo porque Cristo sofreu. Cristo sofreu para você não sofrer. Cristo morreu para você não morrer. Cristo foi pobre para enriquecer a muitos, como diz a palavra. Então, queridos, a miséria não é coisa de Deus. Então, libertação. Primeiro passo é você santificar, fechar brechas. Agora, princípio para a libertação. Princípio, principal coisa. Você precisa sentir-se necessidade. Pastor, olha, eu preciso de uma libertação, sim. Eu preciso, porque eu quero recomeçar. O que quando eu falo de libertação, porque tem gente que critica esse trabalho, porque fala, mas é batizado, mas como é isso? Mas é batizado, mas tem algumas coisinhas aí prendendo. Tem alguns pecadinhos de estimação. Então o que ela faz para ser liberta? Ela vai com um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e ali ele vai pedir perdão desses pecados. Isso é, se a pessoa sentir necessidade. Você sabe aquele alcoólatra? E os filhos chegam para ele e falam, pai, o senhor precisa fazer um tratamento, o senhor é alcoólatra, o senhor... Não, a hora que eu quiser eu paro. Eu não preciso. Ele diz, não tem necessidade. É difícil, no mundo espiritual também. Se a pessoa não sentir necessidade, não tem como haver libertação. Volto a falar de Davi. Salmo 51, versículo 3, ele fala do seu pecado, que o seu pecado atormentava, que parece que os ossos estavam secando. Então o salmista Davi sentiu necessidade e falava, não retira de mim o teu espírito, me devolve a alegria da salvação. Então você percebe aqui que Davi, ele sentiu necessidade, porque ele sentiu que havia pecado. Tem pessoas que pecam, falam, não tem nada não, eu já falei com Deus hoje, parece que está tudo certo, Deus não vai agir assim. O pecado tem que ser confessado e abandonado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele perdoa os nossos pecados. Mas eu não posso pedir perdão hoje, amanhã eu estou no mesmo pecado. O problema é esse pecadinho de estimação. Porque o pecado na vida do crente tem que acontecer com um acidente. E às vezes vem até com choro, você fala, meu Deus, eu não queria ter feito isso, mas eu fiz, Senhor, me perdoa. O arrependimento às vezes vem com lágrimas. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente vê sinceridade. Então nós precisamos sentir necessidade. Precisamos nos arrepender do pecado. Não ter medo da libertação. O medo vai amarrar você. Tem gente que fala, eu tenho medo. Eu tenho medo de ir lá na hora da oração eu cair. Mas não precisa nem cair. Não precisa. Pode começar o trabalho de libertação você fazendo a confissão, se você já é batizada ou batizado, fala, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, Senhor, a partir de hoje eu quero andar em novidade de vida, o inimigo não vai te atormentar mais, esses pesadelos malucos que você está tendo, essa insônia, essa agressividade, esse problema na casa, a tendência é sumir. Então, porque há uma luta no mundo espiritual. Há uma luta no mundo espiritual. Você vê que está escrito, existe o reino das trevas e o reino da luz. E eles chocam, luz e trevas não têm comunhão. Não tem comunhão de forma alguma. Então nós temos que ver isso, querido. Então, lutar pela libertação. Não há poder maior do que o nome de Jesus. Você sabia que o diabo, quando você fala em nome de Jesus, ele estremece? Ele lembra, lá na cruz, a Bíblia diz que o Senhor Jesus despojou Satanás, tomou tudo que ele tinha lá na cruz. Despojar, pegou tudo que era dele, despojou. Então lá na cruz, porque na tentação
no sermão no Monte da Tentação, nós vemos o diabo oferecendo para Jesus todas as riquezas do mundo se ele se prostrasse diante dele. O diabo fez essa proposta para Jesus. Mas na cruz Jesus tomou tudo. Hoje ele não tem nada. Então, querido, Jesus tem tudo para te dar. Jesus, ele é maravilhoso. Então, não há poder maior do que Jesus Cristo. Você pode usar o nome de Jesus. Não faça como fizeram os filhos de Sebas, que eles foram expulsar um espírito maligno no nome de Jesus de Paulo, do apóstolo Paulo. Aí os diabos disse, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei muito bem quem ele é, mas e vocês, quem são? E aqueles homens apanharam. Então, se você não tem comunhão com Jesus, como é que você vai falar alguma coisa ou vai expulsar algo? Não tem, nem da sua própria vida. Por isso que precisa de uma ajuda de quem trabalha nessa área de libertação. Eu sempre falo que não é fácil para o pastor mexer com isso, é uma guerra espiritual muito grande. Normalmente as pessoas recusam de mexer com isso, mas e aí? A gente vê quando Jesus chegou, quando ele, Mateus 10, versículo 1 a seguir, a primeira coisa que ele fala para os discípulos é que eles eram para ir expulsar os demônios. Deu virtude e poder para expulsar demônios. E hoje não existem esses demônios rondando por aí, atacando as casas, prejudicando as famílias, não existem? Lógico que existe. Então só que as pessoas não compensa mexer com isso. Mas é o amor pelas almas que nos leva a falar, a dizer, você precisa de ajuda. Porque tem coisas que são espirituais. E tem coisas que não são espirituais, que é normal, que é patológica. A gente entende disso um pouco também. É questão de pessoas que precisam ir no psiquiatra, precisam ir no psicólogo. Às vezes nós trabalhamos em conjunto com alguns psicólogos, porque a gente vê que não é espiritual. Então nem tudo é espiritual, nem tudo é o inimigo, nem tudo. E outra coisa, somos nós que provocamos isso, somos nós que abrimos a brecha. É a pessoa que abre a brecha, porque o inimigo não vai entrando de qualquer jeito, não vai. Tá? Agora, então você precisa querer, há poder no nome de Jesus. Agora é o seguinte, aonde nós estamos indo? Se nós formos no terreiro do inimigo, é complicado. A pessoa vai na igreja, recebe oração, porque tem um problema e quer resolver, está perturbada. No outro dia vai lá em um lugar que não deve ir, que não bate. É um lugar que o espírito que está naquele lugar não é o mesmo espírito nosso. Não é o Espírito Santo, não é o espírito oriundo de Deus. Então há um espírito de um anjo caído rondando por aí. E há o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E através da palavra nós vencemos. Agora a pessoa sai e vai lá para não sei aonde pegar algo consagrado, ou vai levar não sei o que numa encruzilhada, ou vai fazer... Mas aí não tem jeito. Deus não divide a sua glória. Se você quer o bem, você vai procurar a Jesus de Nazaré. Você lembra, domingo passado nós falamos sobre Saul, que ele foi consultar a pitonisa de Endor, uma cidade. Ele foi consultar. Daí uns dias a coisa complicou mais e o destino dele foi o suicídio. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não posso ir na igreja e pegar outras coisas que não são do Senhor, coisas santas e coisas não santas. Então muito cuidado com isso. Renuncie todo pacto, compromisso, aliança que você teve anteriormente, antes até de servir a Jesus. Antes de você ir para a igreja, você frequentava um lugar, você foi lá, você fez aliança, você fez pacto, você pegou um sangue e colocou lá no altar, você acendeu umas velas, fez não sei o que, fez um pacto de sangue com o inimigo. E agora? Agora vem para Jesus que ele desfaz, ele desmancha esse pacto. E aí daqui a pouco vem um problema e você corre lá de novo, vamos renovar isso aqui. E parece que melhora mesmo. Porque os bichos lá, eles mandam os cachorrões espirituais, vamos colocar como se o inimigo fosse o cachorro. O cão, não deixa de ser. Mas eles vão lá e acalmam, e você fala, eu fui lá e melhorou. Cuidado, não faz isso. Não vá lá no terreiro do inimigo. Não faça isso. Eu não estou falando das pessoas que trabalham lá, são pessoas boas, mas segundo a Bíblia elas estão enganadas.
nós respeitamos, oramos por elas, respeitamos, mas cuidado para não ir lá. Cuidado. Então vem para Jesus e receba a libertação. É engraçado que esses inimigos, eles não pedem nada em troca. O nosso Senhor quer o teu coração, quer teu bem, quer santidade, quer você uma pessoa honesta, uma pessoa idônea. É como você quer o teu filho. Você chega para o teu filho, você não libera o filho. Filho, faz o que você quiser, vai prostituir, vai usar droga, vai fumar, bebe. Você faz isso? Não. Falou, filho, seja um menino sério, vai estudar, meu filho, vai estudar, eu quero ver você bem. É isso que é o nosso Deus é pai. Fala, filho, não faz isso, filho. Para você ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai conseguir vencer na vida, conquistar algumas coisinhas, ser feliz, tem que fazer assim, filho. Aí vem um outro, que é o inimigo. Mas um outro, na forma de um amigo. Ah, que isso, rapaz, vamos gozar a vida, vamos fumar, vamos beber, vamos sair por aí, fazer farra. O inimigo é assim. Enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus e falando, cuidado, cuidado com o inimigo. Tem outros aí falando que isso não existe, vai, vamos farrear, vamos... Bom, você pode fazer o que quiser, você tem livre-arbítrio. Você só não pode dizer, eu não quero as consequências disso que está vindo na minha vida. Olha como eu estou sofrendo, eu não quero. Mas você plantou. Mas mesmo assim, se você vier para o Senhor arrependido, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te transformar. O Senhor vai revestir você daquela armadura de Efésios 6:10. Efésios 6:10 fala sobre a armadura do Espírito. Então você vai estar revestido e você vai perceber que o mal ele não pode te tocar. Então é aquela confissão. Volta a falar para concluir. Efésios, ou melhor, Romanos 10, versículo 9 ao 10. A saber, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que ele foi morto, sepultado, mas o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Se você crer no coração e confessar com a boca, será salvo. Terá proteção. E quem confessou, se não foi só da boca para fora, vai mudar a vida. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Quem odiava não vai odiar mais, vai perdoar. Então a coisa, há uma transformação. Então, o que o Senhor quer de nós? Pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas felizes, pessoas que olham para a vida e dizem, como é maravilhoso viver. E a vida está em Cristo. É por isso que nós não descobrimos que a vida está em Cristo, não tem vida. Aí vem aquele versículo de Eclesiastes capítulo 12. E Eclesiastes capítulo 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais você vai dizer, não tenho nele contentamento. Então lembra do teu Criador nos dias da mocidade. Lembra? Eu estou dizendo mocidade, mas não precisa ser um garoto, não. No dia que você tem força ainda, você tem aí 50 anos, mas tem força, você tem 50, tem força, é o dia do teu vigor, tem força. Lembra dele agora, para que você não venha dizer, não tenho nele contentamento. Então alegra-se no teu Deus, se aproxima desse Deus, peça ajuda, e você vai ver que Deus vai te ajudar. Se você precisa de ajuda, procure uma igreja evangélica que trabalha nessa área. Procure uma pessoa idônea que trabalha nessa área de libertação. Porque hoje o que tem de pessoas com problemas espirituais é porque o inimigo ele quer passar despercebido, mas quando ele chega num lugar e começa aquela oração fervorosa, ele quer se manifestar. Aí você tem que amarrar em nome de Jesus. Só pelo falar, eles ficam amarrados em nome de Jesus. Eles acalmam e depois são expulsos. E ele não volta mais se a pessoa estiver firme com Jesus. A hora que ele bater na casa espiritual, bater na porta, quando você... Não vai ser você que vai abrir. Quem vai abrir é Jesus Cristo. Ele vai abrir a porta e o inimigo vai embora. Então, se o Espírito Santo mora em nós não tem espaço para esses espíritos malignos. Amém? Concluindo o que nós falamos hoje, questão da libertação, o inimigo vem, ele vem se der lugar, exceto alguns casos, raros casos que Deus permitiu. Agora,
Ele vem por quê agora? Porque nós permitimos. Como assim? Com a nossa atitude, com os nossos pecados. Cada pecado abre uma portinha para o ladrão entrar. Cada pecado que nós cometemos. Então cuidado, pede perdão. Não estou falando que você vai conseguir ser perfeito, não vai. Mas vai pedindo perdão. Deus vê a tua sinceridade de querer acertar, de querer acertar. Sabe aquela pessoa, aquele garoto sincero que ele faz as coisas, de repente ele erra. Meu Deus, eu não queria errar, que vergonha, que vergonha. Quando você age assim, é porque o teu coração é sincero. E vai pedindo perdão para o Pai. E o inimigo não vai ter poder de tocar na tua vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Nós vimos como foi o sofrimento de Jó, Pai. Mas isso só pode acontecer se o Senhor permitir, Pai. Mas o Senhor, nós te pedimos, não permita em nossas vidas, na vida dos teus filhos que estão assistindo essa live, não permita, Senhor, que eles venham ser alvejados pelo maligno, Pai. Arranca agora este mal desta casa, espírito perturbadores nesta casa. Em nome de Jesus, saia toda enfermidade de origem maligna, como aquela mulher encurvada que Lucas, o evangelista, fala, que ficou por 18 anos daquela forma. Pai, era um espírito de enfermidade e o Senhor expulsou. Pai, se tem alguém encurvado por conta do pecado, encurvado por conta da prisão, ou da miséria, ou das brigas, ou das dores, ou perturbação mental, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, saia. Que seja liberto nesta casa esta pessoa, que seja liberto pelo poder do teu sangue. Há poder no nome de Jesus, que haja mudança, Deus, que haja transformação, Pai. Eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.